Hello, meu povo amado! Vamos nós para o segundo vídeo do curso de Conindu, ok? Agora vamos falar sobre as indicações físicas. E eu vou pedir de novo aquela fala chata. Curte, compartilha, deixa o joinha, assinala lá, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal para que eu tenha mais ferramentas para poder estar dando aula para vocês e para a gente passar dos 1000 inscritos para que essas aulas sejam ao vivo e com isso vocês vão poder interagir comigo, mandando perguntas ali, ó, em tempo real, ok? Então vamos nós aqui para nossa aula de Conindu gratuita, ó, que bacana! Indicações físicas, excesso de cera nos ouvidos. Pessoal, aqui eu já vou colocar com, vamos lá, mito ou verdade, né? Tem muitos vídeos às vezes que vocês veem no YouTube, no Face, pelo mundo afora, né? Que abre o Conindu no final, depois que tem a queima, que aí tá um negócio desse tamanho, assim, denso, que aí o povo, assim, é colocado que aquilo é cera, né? Que aquilo é energia maligna, é olho gordo. Então é assim, vamos falar de fatos, certo? Eu gosto dos dois lados da moeda, como vocês sabem. Então vamos falar de fatos. Nosso Conindu é feito de quê? Cera de abelha, própolis e, no caso, o tecido pode ser seda ou algodão, ok? E depois nós colocamos o fogo, aquele foguinho derrete a cera com o própolis. Essa cera vai para onde? Ela entra no canal auditivo? Não, ela vai ficando lá no fundo do cone, certo? Ela puxa a cera. Então, para que eu puxasse, eu teria que criar ali um mecanismo de sucção. E no caso do cone, não é isso que ele faz. Ele entra no processo de vasodilatação, de aumento de fluxo sanguíneo, com isso vai aumentar, né, ali a temperatura da região por conta do aumento da vascularização e do próprio calor, né, ali do cone, que não é uma coisa absurda, ninguém sente o ouvido incendiando, aumenta a oxigenação. Então, assim, a cera que havia, cera nossa, né, que havia ali no canal do auditivo, ela vai o quê? Ficando mais líquida, ficando mais fluida. E com isso, vai lá para a garganta, porque é o mesmo canal. Mais para frente vocês vão ver aí, porque eu coloquei como alguns materiais extras toda a parte estrutural, tá? Para vocês saberem. Então, quando vocês forem colocar para alguém, né, que o Conindu tira espírito, né, e você vê, ou tira energia maquiavélica, tenham cautela nessa fala, porque vocês podem perder credibilidade. O que não significa que o Conindu não tire energias perversas, energias maquiavélicas. Por quê? Quando eu falo do Conindu, e aí a gente vai lembrar lá dos egípcios, dos faraós, dos monges, né? O que ele faz? Ele melhora a vascularização e oxigenação a nível de sistema nervoso central. Então ele melhora a nossa capacidade de concentração, de raciocínio, de lucidez, né? E que é pior ser possuído por um pensamento ruim, rapaz. Isso é uma energia ruim, isso é uma energia perversa, isso é ser obsediado também, ok? Então vamos nós. Ele vai ser muito bom no combate à rinite, sinusite, labirintite, tá? Vamos lembrar que nessa questão aqui, tá? Quando eu falo do excesso de cera de ouvido, se tiver tamponado, né, a cera bloqueou ali, provavelmente a pessoa vai ter que ir no otorrino fazer uma lavagem. Por vezes até se tiver um processo inflamatório, infeccioso, vai precisar até de usar algum medicamento, alguma coisa, tá?
Mas no caso das rinites, das sinusites, eu posso colocar para vocês, tá? E aí vamos lá de novo, nada que seja crônico. A pessoa está pelando de febre, só o cone vai resolver? Não, ele vai ajudar a eliminar a secreção que tiver nas fossas nasais. Mas não é que ele vai curar, que ele vai substituir o antibiótico, o anti-inflamatório. Aí fica a critério do médico orientar da forma adequada. Gente, tem temperatura, a pessoa não está conseguindo ouvir, está sangrando, saindo pus, pelo amor de Deus, não entra na questão de resolver a situação. Manda para o médico, depois vem para você para dar continuidade, ok? Por quê? A gente está falando, nós somos terapeutas integrativos complementares. Se você que está assistindo aí essa aula é otorrino, você já é um especialista. Você pode utilizar aí com domínio de propriedade o cone como tratamento, mas a pessoa vai ter aliado outros conhecimentos. Agora, para quem não tem um conhecimento e um domínio fisiológico, anatômico e da própria enfermidade em si, opa, vamos delegar para quem é de direito, para quem tem conhecimento com relação a isso, ok? Então, no caso de rinite, nossa, para prevenir processos de rinite, de sinusite, gente, Conendu é show de bola. Aí eu coloco ele como um tratamento, ok? Então, aqui, no caso da labirintite. A labirintite, se nós vamos falar aí também associando com a medicina tradicional chinesa, tá? A gente precisa de levar várias questões em consideração. Nós temos a labirintite que entra aí na questão mecânica. Por exemplo, uma pessoa que teve uma queda muito brusca e aí o labirinto saiu de foco, ficou perdido, certo? Estamos falando de uma situação, ou alguém que desceu, né, foi para a praia, foi para o litoral e depois disso começou a ficar com tontura, deu um mergulho muito profundo e depois disso ficou... Estamos falando de uma situação onde o cone vai trazer bons resultados. Agora, quando eu falo de uma labirintite por estresse, que normalmente a labirintite, mesmo nessas questões, como é que eu posso dizer, né, por uma atividade que foi feita, a pessoa desencadeia, já vem por conta de um estado de estresse muito significativo. Então, a maior parte das pessoas, quando desencadeia um processo de labirintite, tá, vem por um quadro grande de estresse. Então, nesse caso, o que eu oriento, né, para pacientes, clientes, terapeutas, médicos, uma associação aí de conhecimentos e de técnicas, tá? Por vezes é necessário até entrar com o psicólogo, com o psiquiatra, porque às vezes a pessoa está num processo de estresse ou de depressão ou de síndrome do pânico que acaba tirando ela ali da casinha, ok? Então, no caso, nós temos também essa labirintite no caso de idosos, por uma deficiência da energia do rim, ou pessoas que já vêm com uma deficiência de energia lá do rim. Quando a gente fala, o rim está associado à audição, ao ouvido, à energia ancestral, à estrutura óssea. Ele também está associado com o medo, à insegurança, tá? Então, quando entra neste quadro, tá, de uma deficiência lá da energia do rim, a gente precisa de levar em consideração o tratamento com acupuntura, com moxa, com a dietoterapia, tá? Uma alimentação aí, ó, show de bola para fortalecer esse organismo, com fitoterápicos, tá? Se vai para a questão aí da medicina ocidental, vamos lá com a nutrição, com a medicina e tudo mais da medicina ocidental, tá? Mas quando nós falamos numa deficiência de uma energia do organismo, falando em medicina chinesa, tá? E aí eu posso falar de uma deficiência de Xue, que é o sangue, uma deficiência de Qi, que é de energia, que é quando a gente está descapitalizado, tá? Então aí nós precisamos de levar outras questões em consideração e utilizar outras técnicas para obter um benefício de fato. Então, nesse tipo de situação, o Conendu vai complementar. Agora, a pessoa acabou de ter
um estresse e está ali num estado de labirintite ou coisa de há pouco tempo, não é uma questão crônica, o cone pode trazer resultados. Mas se não trouxe, avalia de forma mais profunda para entender e associa com outras técnicas. Se você não tem domínio de outras técnicas, encaminha para um colega, tá? O que faz com que clientes e pacientes se vinculem a gente é a nossa credibilidade, é a nossa responsabilidade, tá? Não é que você é o cara que entende de tudo, de todas as técnicas, mas é o cara que na hora que a pessoa precisa, ela sabe que ou você vai resolver ali a situação da melhor maneira possível, né? Ou vai orientar como ela pode resolver, ok? Credibilidade, gente, está associada com ética, com responsabilidade, ok? Então vamos lá. Congestão nasal, cara, é bom pra caramba, limpa tudo, tá? Irritação e inchaço na adenoide, tá? Então aqui para os alérgicos de plantão, ó, show de bola. Tosse. Então assim, se é aquela tosse ainda por um processo inflamatório, por uma secreção que tá querendo, né, precisando de ser expectorada, eliminada, ó, show de bola. Ronco. Aqui é um capítulo à parte. O ronco, gente, tem várias razões. Dentre elas, o estresse e dentre elas a questão mecânica, o ganho de peso, né? A flacidez. Ah, Luciana, sacanagem, você vai falar para mim que a garganta aqui, que a boca, que fica flácido também? Então, fica, gente. É triste, mas fica. E aí, por conta dessa frouxidão das cordas, né, das pregas vocais, né, na hora de respirar, que o indivíduo está dormindo, o ar faz aquela trepidação nas pregas vocais e sai aquela acústica miserável do ronco, de acordar o quarteirão inteiro, tá? Então, nesse tipo de situação, se é por ganho de peso, se é por um processo de frouxidão da musculatura do pescoço, das pregas vocais, o que eu vou orientar vocês também? A questão de avaliar essa questão do peso, o que pode ser feito, tá? De exercício para essa região, aí as fonos vão, ó, espero que elas deixem comentários, se alguma assistir, né? Deixem comentários e coloquem as inúmeras possibilidades e instrumentos que elas têm para auxiliar nesse tratamento, tá? Então, nós vamos aliar novamente, tá? E no caso de estresse, que tem muita gente que às vezes é magrinha, magérrima, tá toda firminha, faz academia todo dia ali, toma colágeno, então tá firminha e ronca, mas aí pode ser o processo de estresse. Então, nesse tipo de situação, o cone vai trazer muitos benefícios associados também com a acupuntura, e aí eu posso falar do agulhamento ou do estímulo de pontos de acupuntura com moxa, com apong, com magneto, com stipper. Ah, são tantas as possibilidades, com ventosa, tá? São muitas as possibilidades aí de se associar, tá? Então, nessa questão do ronco, precisa de avaliar qual dessas situações, estresse, se entra na questão de ganho de peso e na questão de flacidez. Então, precisa de avaliar qual dessas situações e aí inserir as técnicas necessárias para obter um resultado muito positivo. Dor na garganta. Então, aí a gente está falando, né, de um processo normalmente inflamatório, uma irritação. Se eu falar, Luciano, uma amidalite. Então, uma amidalite provavelmente vai precisar de um antibiótico, né? Porém, você pode utilizar também o cone hindu ou outras técnicas que tenham um efeito aí para sanar esta infecção, este processo inflamatório, tá bom? Mas o cone, nas questões aí de dor de garganta, se é uma irritação por um excesso de poeira, ou porque a pessoa assistiu ao time e o time ganhou, gritou, estava lá na torcida, o cone hindu já é um tratamento. Agora,
Se a gente tem algo mais severo, mais grave, precisamos de associar outras técnicas. Asma. Luciana, o cone é tratamento para asma? Então, aí eu coloco como um tratamento preventivo, tá? Pela função que ele consegue, pelo campo de ação que ele consegue aí tá atingindo no nosso organismo. Quando a gente fala do cone hindu, ele vai conseguir atingir tanto a nível de sistema nervoso central, a parte neurológica, até o pulmão. Então, para prevenir é uma boa ideia, tá? Mas no tratamento, por exemplo, se a pessoa estiver com uma crise de asma, leva ela para o pronto-socorro, dá a medicação, se é o caso, né? Se ela já tem ali a medicação, e na hora que ela estiver melhorzinha, se for o caso, faça o cone. Mas não é que é para você, na hora que a pessoa está numa crise asmática, você acender o cone, colocar lá no ouvido do coitado e falar para ele respirar naturalmente, porque isso não vai funcionar desta maneira, ok? Pressão nos ouvidos vai auxiliar bastante, porque essa pressão pode ter N razões. Pode ser um processo inflamatório, pode ser só aquela questão da descida para a praia, da subida, às vezes uma queda e a pessoa fica, né, com aquela pressão no canal auditivo, tá? Então aí o cone vai trazer um bom resultado. Zumbidos. Cura, Luciana? Então, ele é um aliado, ele é uma ferramenta, mas não é ele sozinho quem vai resolver a situação. Vai auxiliar muito no tratamento. Precisa de investigar de forma adequada qual é a razão do zumbido, ok? Se foi uma queda, um problema neurológico, aí a gente entra de novo nas deficiências energéticas lá do rim, do elemento água, tá? A gente precisa de avaliar de forma muito complexa o porquê deste zumbido e que momento que surgiu esse zumbido, tá? Umidade, cera excessiva, então aquelas pessoas que produzem muita cera, né, vai estar auxiliando neste controle, aí entrando como um tratamento preventivo, né? Você não vai esperar tamponar ali o canal auditivo com a cera para ir fazer o cone, né? Então aí a gente está falando de uma questão preventiva. Na questão da umidade, entra naquela situação, putz, fui para a praia, na piscina, mergulhei, tomando banho, lavando o cabelo, entrou água e aí fica aquela coisa angustiante. Fazer o cone vai estar auxiliando tirar, né, essa umidade e não gerar, por vezes, um processo inflamatório, ok? Tensões na ATM, bruxismo, né, o ranger de dentes, porque nós colocamos lá na parte emocional que o cone também trabalha nessa parte do estresse, da tensão. Então, como ele auxilia no processo, né, de aumento de fluxo sanguíneo, né, de oxigenação da região, e aqui nós temos um canal que está todo integrado, tá? Ele vai contribuir, não é que ele vai resolver. Nos casos de ATM, nos casos de bruxismo, a gente pode contar aí com um especialista, que é o bucomaxilo, fica a dica que nem todo mundo conhece, tá? Então, putz, acorda de manhã, parecendo um cachorro, né, que mordeu alguém que estava com muita raiva, com a boca travada, os dentes, não tem nenhuma irregularidade, tá tudo retinho, certinho, a gente também está falando de alterações aí da TM. Dor nessa região, por vezes dor até no ouvido, e aí vai no otorrino, não tem nada, tá tudo ok. Podem ser questões associadas à ATM, que é essa nossa articulação temporomandibular, tá? Então aí, quais são os profissionais que podem estar contribuindo? Na questão do diagnóstico, tratamento, pedir exames, bucomaxilo, tá? Vamos falar da fisioterapia também, da fisioterapia voltada para a ATM. Vamos falar da acupuntura, vamos falar da moxa, tá? Que são técnicas que podem estar contribuindo. Outras que contribuem de forma gradativa aí, quando a pessoa vai para casa, os florais fitoterápicos, tá? Então, quando a gente fala desse processo de ATM, é algo que é muito complexo.
Então precisa de envolver aí uma gama maior de técnicas e por vezes até de especialistas, ok? Fica a dica aí para vocês. Parar de fumar. Luciana, vou pôr Conidu todo dia, porque aí eu vou parar de fumar. Não funciona assim. Ele vai auxiliar você a diminuir o processo de estresse de forma gradativa, associando outras técnicas também, tá? Para que você gradativamente vá diminuindo a necessidade, a compulsão por fumar, ok? Então ele vai contribuir, não é que você vai parar de fumar porque está fazendo Conidu, não. Mas para quem fuma, para ajudar a expectorar, para ajudar a eliminar as secreções, né, que o tabaco acaba promovendo no nosso corpo, ó, no nosso não, que eu não fumo, no corpo de quem fuma, tá bom? É muito bom. Vamos nós, desintoxicação, ele auxilia nos processos de desintoxicação, porque ele ajuda a tirar a sujeira das vias aéreas superiores, tá? Apesar que, assim, falar das vias aéreas superiores é complexo, porque em algumas culturas, nas culturas indígenas, algumas culturas, sejam brasileiras, africanas, né? Os índios utilizavam os cones, assim, em todos os orifícios, tipo todos mesmo. Vamos adiante, gente, não é um caso para esta aula de hoje. Alívio das dores e tensões na cabeça, porque auxilia no processo de relaxamento, descongestiona as vias respiratórias, ó que maravilha, regula a pressão interna da cabeça. Então aquela sensação de opressão, né, por tensão, porque tá tudo rígido. Opa, o cone pode auxiliar de uma forma muito significativa. Associado, então, você fez uma sessão de acupuntura facial, colocou lá IG4, ó, não é protocolo não, tá, pessoal? Mas um combinadinho que sempre dá certo quando a pessoa tá pilhadona. Então, vamos nós. IG4 com o F3, que é um pontinho que fica lá no pé, né, entre os artelhos, o dedão e o segundo dedo, tá? Fica levemente acima aqui. Depois vocês pesquisem aí onde é que fica o F3. Fazer cruzado. Então, mulher inicia pelo lado direito, homem inicia o agulhamento pelo lado esquerdo, certo? Então, faz cruzado, puxa para F3. Então, dá aquela pistonada, né? Dá aquela puxada para aterrar a criatura que está muito lá em cima, muito yang, muito com a cabeça, pensando só, não obrigatoriamente naquilo, mas pensando muito, tá? E aí colocar uns pontinhos, né, para aquela pessoa que sente muita dor na face, muito tensa, com marcas de expressão muito viscerais, dramáticas, severas, rígidas. Coloca os pontinhos, podem ser todos ou a maioria, né? Deixa a criatura ali meia hora, com uma musiquinha de fundo, né? Pode colocar uma aromaterapia ali, um óleo essencial de alecrim. Eu sou a doida do alecrim, eu sempre vou pelo alecrim. Mas pode ser a lavanda, o olíbano, nossa, é tudo de bom, tá? Deixa ali no ambiente meia hora, 40 minutos, retira as agulhinhas, né, e tal, e faz o cone. Depois, quem fizer isso, conta pra mim. Como é que a pessoa que recebeu essa dádiva do céu se sentiu, ok? Deixa depois para mim aí nos comentários. Então, terminamos as indicações físicas, tá? Agora eu vou para o nosso próximo vídeo, certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Beijo!